tem um comentário aqui do Diego Zuazo. Trabalho de formação de base, né? Vejo algumas iniciativas como lá no PH Vox, do Bernardo Kister, mas falta um movimento conservador no Brasil, né? Não é atleticano. Quem é atleticano? Você é atleticano? O Diego é um grande amigo meu dos tempos de MBC aí, atleticano, realmente sou, graças a Deus. Meus pais se conheceram no Mineirão, então não tem como fugir a história, não. Tá certo, tá certo. Eu fiquei pensando, que raio da Atlético? Eu lembrei, pô, Atlético Mineiro, realmente existe. Mas, enfim, não, de fato, trabalho de base, né? Mas isso aí, né, só usar isso como gancho, né? Aquela pergunta que eu fiz para o Sr. Sepúlveda, porque o senhor falou, Sr. Sepúlveda, da psicopolítica, né? É o meu ramo de atuação, né? De estudo, né? Eu gosto, né? A minha linha de análise política é da psicopolítica, né? Em parte, né? Em parte não, bastante influenciado pelo professor Olavo de Carvalho, que ele tem um princípio metodológico das ciências sociais, que é o atomismo histórico-sociológico, né? Em que ele diz o seguinte: para você explicar um movimento geral, você precisa ser capaz de fazer, né, digamos assim, a progressão, a dedução, né, do fenômeno geral para o fenômeno individual, que é o próprio indivíduo humano. Então, se você não consegue explicar como é que os indivíduos agiram daquela maneira, né, a sua teoria histórica ela não tem validade nenhuma, não tem fundamento nenhum. É o problema geral, de maneira geral de todos de todos os marxistas, né? Eles pensam em classe social, né? A classe está agindo, mas quais burgueses estão agindo e por quê? E como é que isso e como é que a sua posição de classe influencia a sua psicologia para que ele haja daquela maneira, né? Essa é a questão fundamental. Então, assim, o que a gente vê, no final das contas, né, é que não adianta nada você ter movimentos e bandeiras e grandes intenções, etc., se falta virtude aos homens. Entendeu? Você não adianta, você pode ter a melhor Constituição do mundo, a melhor reforma do mundo, o melhor. Se você não tem virtude, né, se os homens não têm virtude, entendeu? Qualquer governo se degrada, né? Qualquer governo se degrada. E eu lembro bem disso daí, eu lembro bem de começar a pensar sobre isso, porque, se veja, quando Aristóteles ele faz a famosa catalogação dele, né? Das formas de governo, então você tem ou um governa, ou poucos governam, ou muitos governam, né? Ou todos governam, né? Você vê que ele, na mesma forma de governo, você tem a sua forma, digamos, a sua forma virtuosa e a sua forma viciosa. Então, no governo de um só, há a monarquia, mas há também a tirania. A forma de governo é a mesma, né? Mas o que vai diferenciar é a virtude daquele um. Né? No governo de poucos, você vai ter a aristocracia e você vai ter a oligarquia. E no governo de muitos, você vai ter a democracia e você vai ter a demagogia. Mas enfim, se você puder, eu queria, né, ouvir o senhor sobre esse aspecto, né? Como hoje em dia tantas e tantas pessoas, né? Acho que essa história de prudência entrou no imaginário da direita, né? Principalmente dos conservadores, né? Dos ditos conservadores, o termo prudência, né? Só que virou muitas vezes um mascaramento para covardia. É o que a gente está vendo hoje, né? Assim, temos que ter prudência, vou lá tirar uma foto com a Haddad. Entendeu? Vitor, enquanto você estava falando aqui, vieram muitas ideias à cabeça. Vamos esquecer conservadorismo, direita, tudo isso. Esqueça tudo isso. Agora vamos falar em termos técnicos e pragmáticos. O Sr. Tarcísio é governador do quê? Do estado de São Paulo, que é, a bem dizer, o estado mais importante da federação. Ele sabe que estados importantes, como inúmeros estados, como Minas, como Goiás, como Santa Catarina, tem governadores que estão opostos a essa perspectiva dessa reforma tributária.
Por que ele, que é um homem pragmático, técnico, etc., não reuniu pessoas para fazer uma proposta de reforma tributária que não fosse essa do PT? Por que não? Por que ele foi se arrastar para baixo do tapete do PT e foi ficar que nem cachorrinho ao lado do sujeito que ele derrotou nas eleições? Ora, o que eu vejo é o seguinte: há alguma coisa que não está explicada, alguma coisa de bastidores que não está explicada. Porque, na prática, o que foi feito foi abrir uma vez mais as portas para o PT, abrir para o seu projeto de poder totalitário e prejudicar um monte de gente, do povo, etc., mas também os Estados. Eu vi várias declarações do Caiado. O Caiado foi claríssimo: isso aqui é uma ditadura que está sendo implantada através dos impostos. O governador de Santa Catarina, o Zema, tal. Bom, outra coisa que não dá para entender: como é que, havendo tantos representantes do agronegócio no Congresso, eles votam contra o agronegócio? Essa reforma tributária tem embutida a questão do ESG, que é uma agenda que está destruindo a agricultura na Europa. E essa vai ser a agenda que vai destruir o agronegócio. Está na reforma tributária. Então, o que eu não consigo entender é o seguinte: será que nós, que somos meros analistas, conseguimos ver essas coisas? E essas pessoas têm responsabilidade de governo, de parlamento, não conseguem ver? Quando vozes autorizadas falaram disso? Porque nós não estamos aqui descobrindo nada. Nós estamos repetindo que pessoas... Por exemplo, vocês falaram da Steppe Papaioanou, que ela teve aqui. Ela mesmo escreveu um breve resumo dos pontos péssimos dessa reforma tributária. Então, o que eu vejo é o seguinte: há muita coisa podre. Há muito conchavo de bastidores. Há muito conluio que não nos é explicado. E há muita coisa podre nisso tudo. Como disse o Henrique, quando são jogados em 2 dias 7 bilhões em emendas, mas a imprensa acha que isso é do jogo. Mas quando o Bolsonaro, a primeira vez, fez uma reunião com os deputados para liberar emendas, foi um escândalo. O mundo veio abaixo, a imprensa... Quer dizer, nós estamos num processo... Por isso é que eu pus aí outro dia no Twitter. Nós estamos num processo de destruição do país. Destruição moral, destruição política, destruição ideológica, destruição econômica, destruição cultural, etc. Nós estamos nisso. Agora, eu vou lhe dizer uma coisa. Aqui houve umas pessoas que disseram aqui, eu também gosto de ler os comentários, e há uma coisa que eu não concordo. Aquele que puder vá para o aeroporto, ou está tudo perdido. Sabe o que é que eu acho? Vocês estão enganados. Porque na profundidade do Brasil continua muita gente a se articular e que não quer saber de político para nada. Eles estão se articulando para buscar as raízes do país, inclusive as raízes católicas do país. Entende? E é isso que vai dar seiva ao país para resistir a essa máquina destruidora. E digo-lhe mais: essa gente está completamente desligada da sociedade. Elas estão em ruptura total com a sociedade. E eles estão avançando. Eu vou usar uma expressão que o Dr. Plínio usou no livro da Constituinte. Eles são como um navio à deriva, que vai se chocar com um imenso coral de descontentamento. E esse navio vai se quebrar em 1000 pedaços. O Estado não vai representar mais nada para as pessoas. E é isso que nós estamos vendo.
Essa gente, como é que um Lira é capaz de vir hoje dizer tenho orgulho de ter aprovado isso, quando foi a coisa mais... Foi uma cena... Desculpa dizer, eu não vou dizer porque enfim, vou-me conter aqui. Vou-me conter sobre o que é que foi aquela cena daquele congresso ontem sendo comprado daquela maneira, né? Para usar uma expressão civilizada do Rui Barbosa, uma praça de negócios. Essa é a versão educada, se você puder. Eu pensei numa série de outras um pouco menos elegantes do que essa que o senhor usou. Sim. Enfim. Deixa eu passar nossa pauta aqui. Na verdade, continuando na mesma pauta, não tem outro assunto, né? Ricardo Salles ataca governador de São Paulo em reunião do partido. O deputado Ricardo Salles atacou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em discurso na reunião do partido em Brasília nesta quinta-feira. Ninguém autorizou o Tarcísio a negociar os votos dos parlamentares do PL. O estado de São Paulo não é um governo de direita. Não seremos governados por alguém que se diz direita e não é. Chega, acabou. Olha só, forte essa... Né? Eu posso ter pavio curto, mas sou leal ao presidente Jair Bolsonaro. Tem gente travestida de direita, mas faz média com a esquerda. O senhor está dizendo aí, se você puder. É muito mais fácil fazer ponte, estrada e rodovia do que combater o campo ideológico da esquerda nos ministérios do meio ambiente e da educação. Em entrevista exclusiva à Gazeta do Povo nesta manhã desta sexta-feira, Ricardo Salles respondeu com indignação à reforma tributária, criticou a gestão Tarcísio à frente do estado de São Paulo e, por fim, voltou a falar de uma possível candidatura para a prefeitura da capital paulista no ano que vem. Né? O parlamentar ressaltou a importância da reforma tributária para o país, mas criticou a maneira como o processo foi conduzido. A reforma tributária é necessária, ninguém discute a importância dela, mas não pode a Câmara dos Deputados votar uma matéria dessa relevância em 24 horas. A reforma foi desenhada para beneficiar a indústria. O agronegócio, o setor imobiliário e serviços não estão contemplados no projeto. São só alguns exemplos. Não houve desoneração da folha de pagamento. Esse era o item mais importante da reforma. Enfim, o que me chama a atenção, né? Aliás, o que espanta, né? E acho que é por isso que eu comecei esse programa aqui falando sobre desarticulação, né? Porque, mas talvez pensando aqui comigo, desarticulação talvez não seja o termo mais correto para se referir a isso, né? Mas eu não vejo para vocês, né? Não vejo nesse momento, né, a possibilidade de uma reaproximação, por exemplo, de Tarcísio e o campo bolsonarista, por assim dizer. Né? O presidente do Republicano já deu uma declaração dizendo que Bolsonaro está isolado e é de extrema direita. O Republicanos, que até, né, há uns meses atrás dizia, em hipótese nenhuma seremos governo. Né? Enfim, né, eu queria aproveitar o gancho do seu Sepúlveda, né? Porque eu e o Henrique... Desculpa, só. Apareceu uma fotografia dele hoje. Eu não vou fazer a análise psicopolítica do indivíduo. Porque a figurinha já diz tudo. A figurinha já diz tudo, né? Que fotografia foi essa? A foto desse indivíduo aí do Republicanos, a figurinha dele já diz tudo. Sim. Já diz tudo. Imagina. Agora, eu só digo uma coisa. Ele diz isso... Olha, a pessoa pode gostar do Bolsonaro, não gostar do Bolsonaro, etc. Mas o Bolsonaro sai à rua e tem multidões na rua com ele. Quem é esse indivíduo para dizer que o Bolsonaro está isolado? Ridículo esse jeito. Ridículo. Absolutamente. Não, é fora da realidade, se você puder. O que o senhor citou aqui. Entendeu? A impressão que dá, por mais que eles estejam articulados a nível, né, da máquina pública, e ainda há uma articulação muito grande, né, e capaz de nos dar muita dor de cabeça, essa é a realidade, né, você percebe que realmente é um navio à deriva, né, não tem mais esse contato com o povo, o público, né, não se percebe mais não se percebe mais esse vício, né, de fazer trabalho de base por parte da esquerda, né?
E quando nós temos isso ainda, né? A gente tava conversando, eu e o Henrique, a gente conversou sábado com a Esté Papaiano, né? E a Esté deu uma aula aqui pra gente, né, Henrique? Você teve a oportunidade de assistir de novo aquele trecho dela? Eu tava assistindo esses dias. Eu vi de novo. Não, gente, quem não assistiu, assista o Ligando os Pontos de sábado. A Esté literalmente nos deu uma aula de organização e de funcionamento de trabalho de base. Olha, sinceramente, façam isso. Sábado foi que dia? Hoje é dia... Foi dia primeiro, né? Dia 1º, eu acho. 30? Não, foi dia 1º. Foi dia 1º. Ah, é dia 1º, isso mesmo. Amanhã é dia 8. Isso. Assistam o Ligando os Pontos de sábado. Não precisa me ver não, tá? Nem o Ítalo. Assista só a Esté. Tô brincando. Assistam, que realmente assim, a Estela nos deu aqui uma verdadeira aula. Foi muito, muito bom e muito importante para a gente entender muito daquilo que nós precisamos fazer, para onde nós precisamos voltar os nossos olhos, né? Que às vezes nós nos perdemos um pouco aí na vontade, mas, né, nos perdemos em não saber como fazer. Recomendo, de verdade. Porque você veja, o que a Esté está fazendo... Opa, eu já errei de novo aqui. O que a Esté está fazendo naquela fala dela, né? Ela está mobilizando muita coisa que que eu já li com vocês lá no Bunker do Lorenzo. A gente tinha a leitura comentada naquele livro do Gene Sharp, da Ditadura da Democracia, entendeu? Que é exatamente isso, né? Em primeiro momento, é o entendimento correto de como as coisas funcionam. E, meus amigos, de novo, vou bater nessa tecla, daqui 20 anos eu tô batendo nessa tecla ainda. A questão são os indivíduos, não adianta você fazer questões gerais, né? Porque precisamos, né? Eu vejo aqui o pessoal botando aqui umas perguntas aqui, né? E as Forças Armadas precisam não sei o que. E povo na rua e não sei o que. Meu amigo, hoje falar de povo na rua é tão irrealista quanto falar em intervenção militar. Não vai ter povo na rua, porque o povo está desarticulado. Nós precisamos voltar a articular. E voltar a articular é voltar a tocar o coração dos indivíduos, para que eles se queiram fazer alguma coisa. Entendeu? Então, no final das contas, pessoal, é entrar nas instâncias de poder, é penetrar, né? Infiltrar, entre aspas, porque você não está fazendo uma infiltração, não é legítimo, é o seu lugar ali mesmo, você tem o direito de fazer aquilo, né? Você tem o direito de pertencer àquela instância, mas é entrar em conselho de cultura na sua cidade, conselho de saúde, conselho tutelar, entendeu? É ir fazendo todo esse processo aí para você ir garantindo, né, que as instâncias de poder ali estão na sua mão, ou na mão de pessoas que pensam como você, entendeu? É isso que a esquerda fez. Você veja, por isso que a esquerda ela não está... Se você puder usar um termo mais cedo, né? A esquerda ela não está destruindo a democracia, ela está desmontando a democracia. E é uma imagem muito mais... é uma imagem que guarda um sentido. Porque ela não está vindo como ela fez em Cuba, por exemplo, né? Em que ela chegou e tomou o poder à força. Bem que já era uma ditadura antes, né? Do Fulgêncio Batista. Né, mas veio, tomou poder à força, ou então até como ela fez na Venezuela, em que já não tinha uma democracia muito bem feita ali, não tinha ali uma estrutura de Estado, a coisa era meio nas coxas ali, ele só foi lá e tomou conta daquele negócio ali, entendeu? Não, no Brasil, bem ou mal, nós tínhamos estruturas de Estado, né, e a esquerda desmontou essa estrutura. De que maneira? Ocupando espaço, tomando posições em que você tem poder de mando. É assim que se faz, não tem outro jeito. Não tem outro jeito.